tema escolhido para esse projeto é o impacto ambiental causado pela panfletagem na cidade de São Paulo. A disciplina tem como objetivo passar a experiência real do projeto, desde a fase de pesquisas até o projeto final, fazendo com que tenhamos que fazer diversas pesquisas para chegar a um projeto adequado e depois reproduzi-lo da melhor maneira. A proposta do meu projeto é abordar a distribuição de panfletos e materiais gráficos e apresentar que este não é o meio mais eficaz para a propaganda de produtos e empresas, e mostrar que, além disso, o acúmulo de lixo gerado através dessa prática é prejudicial ao meio ambiente. O planejamento do projeto envolve todo o cronograma, desde a proposta, pesquisa de campo, análise de dados, criação de serviço, proposta de solução e a conclusão da pesquisa. O problema inicial do projeto foi o desinteresse dos usuários no material divulgado. Muitas pessoas acabam nem ao menos olhando sobre o que o panfleto se trata e apenas o jogam no lixo, sem ter noção da quantidade de matéria-prima usada para isso. Isso também gera um feedback ruim para as empresas que estão fazendo um anúncio, pois acabam não tendo o retorno esperado. O projeto tem como partido a criação de um serviço que, através de produtos tecnológicos, visa tornar mais sustentável o processo de propaganda, fazendo com que não haja tanto desperdício no processo de fabricação e reciclagem do material. As hipóteses do projeto são reduzir ou eliminar o impacto ambiental causado na produção de panfletos, reduzir o acúmulo de lixo e poluição nas grandes cidades produzidos pela panfletagem, fazer com que o usuário tenha interesse no material divulgado e busque maiores informações, oferecer uma melhor estratégia para as empresas obterem um maior retorno, busca de novas tecnologias para a alternativa dos problemas. Esse é o mapa de ecossistema do meu problema. No centro temos o problema principal e a partir dele foram destacados pontos importantes dentro de todo o processo que envolve a panfletagem. Para não trabalhar apenas com hipóteses, fiz uma pesquisa de campo na Avenida Paulista, um lugar onde há um enorme volume na distribuição de panfletos de todos os tipos. Lá foi possível encontrar diversos tipos de usuários e diferentes personas que envolvem o problema, o que tornou o resultado bem diversificado. Na primeira parte da pesquisa, foram feitas algumas perguntas sobre como o usuário lidava com os panfletos e qual o seu real interesse nele. Após a pesquisa de campo, podemos concluir que grande parte dos usuários recebe durante o dia a dia panfletos, jornais, folders apenas por hábito, e não pelo que está sendo oferecido no serviço. Isso faz com que haja um grande desinteresse no material, o que, segundo a pesquisa, faz com que a maior parte das pessoas joguem os panfletos fora sem nem ao menos o ler. Analisando a questão ambiental, podemos ver que os dados estão quase divididos na questão do descarte do material. Porém, a maior parte dos usuários jogam o lixo no devido lugar. Apesar de uma porcentagem ainda jogar o lixo na rua, podemos ver que a grande parte dela se preocupa com o seu descarte e com o impacto ambiental causado por ele. Entretanto, não há a mesma preocupação quando são perguntados se há preocupação com o impacto na produção. Podemos concluir, então, que a maior parte dos usuários aceita o panfleto apenas por aceitar, e nem ao menos tem interesse sobre o que se trata. A maioria também se preocupa com o lixo causado pelo excesso, mas não agem de maneira nenhuma para evitá-lo. Pesquisando sobre o assunto, resolvi dividir a pesquisa em 3 aspectos importantes. O primeiro é o social, onde vemos o quão desumano é o trabalho de panfletagem, onde as pessoas trabalham em péssimas condições por um salário muito baixo. Podemos ver também que essas condições fazem com que os distribuidores não abordem os usuários de uma maneira diferente e uma maneira atraente, o que faz com que a abordagem não seja muito boa. O segundo é o aspecto econômico, onde vemos o quanto é gasto com esse tipo de material. Por ser um meio barato e ter um alcance considerável, as empresas utilizam muito esse meio e acabam deixando as ruas saturadas, fazendo com que, devido à grande quantidade de panfletos, o usuário acabe não olhando para os panfletos distribuídos. O aspecto ambiental. O aumento de lixo nas ruas, entupimento de bueiros, poluição na água, a grande quantidade gasta de matéria-prima na produção e a dificuldade no descarte devido a vernizes e acabamentos fazem com que já sejam motivos suficientes para as empresas abandonarem esse método. Uma possível solução tecnológica para a panfletagem são os iBeacons. São transmissores de alta potência e baixo custo que podem enviar notificações para dispositivos através de sua presença. Através do Bluetooth 4.0, que tem um baixo índice de consumo de bateria, o iBeacon pode gerar cupons de propaganda, de descontos e até vídeos através de um app. Devido à necessidade de um app,
O iBeacon faz com que o usuário possa filtrar as propagandas que deseja, não sendo um app um tanto quanto invasivo. Um exemplo de efetividade do iBeacon foi um festival de música nos Estados Unidos, onde foram aplicados iBeacons em uma grande área do evento e teve um feedback bem positivo. A partir das pesquisas realizadas no campo e na internet, o objetivo do projeto é oferecer um serviço que pense em soluções através de design e tecnologia, e que possa substituir de maneira positiva o impacto ambiental causado pela panfletagem e direcionar melhor as propagandas. Através do sistema iBeacon, tentar reduzir os problemas causados pela panfletagem através de uma alternativa tecnológica e de maior eficácia. Esses são alguns painéis com projetos similares que já utilizam iBeacons para localização e propagandas em aeroportos. Painéis de tecnologia com referências em smartphones, tecnologia Bluetooth e iBeacons. Esse é um painel conceitual, com uma imagem que representa a ideia do projeto. Colocar todas as propagandas diretamente no celular. Esse é um painel da jornada do usuário, onde podemos ver que diariamente o usuário é bombardeado de informações em diversos momentos. Esse é um painel com referências conceituais para a criação do logotipo do serviço, com referências e ícones tecnológicos e ícones de folhas que remetam à sustentabilidade. Após a pesquisa de referências, essa é a identidade final do serviço EcoIdeia, que tem como objetivo procurar alternativas viáveis e sustentáveis para reduzir o impacto ambiental através da tecnologia. Após a criação da proposta de solução e criação do serviço, foi realizada uma nova pesquisa de campo, no mesmo ponto anterior, para se ter uma ideia da aceitação do serviço oferecido e se realmente poderia ser uma solução alternativa. Foram apresentados dados sobre o impacto causado pela panfletagem e em seguida as ideias propostas pelo serviço. Após a pesquisa, podemos concluir que a maior parte dos usuários teria uma grande aceitação pelo serviço. Foram apresentados dados sobre o iBeacon e sobre o seu funcionamento, o que deixaram os usuários curiosos sobre o seu funcionamento. Entretanto, na hora que foram perguntados se instalariam um aplicativo para as propagandas, a aceitação não foi total, porém teve uma maior porcentagem a favor. Aqui temos um comparativo com pontos importantes nesse meio de divulgação, entre o iBeacon e a panfletagem. Podemos ver no impacto ambiental que o iBeacon tem uma maior durabilidade e não tem um grande impacto. Pode durar até 2 anos sem uma recarga. Já a panfletagem possui um grande impacto ambiental na produção e no descarte do material. Cada sensor tem um custo entre 50 e 100 reais e tem um alcance de até 200 metros. Já a panfletagem possui um preço mais atrativo para as empresas, uma média de 200 reais por 10 mil panfletos. A questão de marketing, a possibilidade de melhorar uma estratégia e um público-alvo mais direcionado faz o iBeacon uma melhor opção. Já a panfletagem pode possuir uma área com um determinado público, mas não tem uma grande precisão do usuário que está recebendo. O iBeacon possui anúncios com uma maior interação, vídeos, descontos, cupons e a possibilidade de compra à distância. A panfletagem possui anúncios muitas vezes desinteressantes e que não são lidos, muito limitados e diferentes de propaganda. Com o iBeacon, o usuário tem a opção de escolher se está interessado ou não num anúncio feito. Com a panfletagem, o usuário tem a opção, mas acaba aceitando os panfletos apenas por aceitar. O iBeacon traz para as empresas um maior feedback e tem um maior retorno e direcionamento do usuário que está recebendo seu anúncio. Na panfletagem, as empresas não têm um feedback muito preciso da ação e acabam não tendo o retorno esperado. Podemos concluir que seria uma alternativa viável pelos aspectos pesquisados e pela aceitação dos usuários através da pesquisa de campo. É um meio de informação que tem diversos tipos de interação e possibilidades, e que promete trazer um feedback maior para as empresas. E o mais importante, reduzir o impacto ambiental e eliminar o desperdício de materiais utilizados nessa prática.